Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Graças a Deus, com mãos santas, aleluia, levantadas em direção ao trono da graça. Adoremos e bendizemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos dar a Ele a honra. Vamos dar a Ele a glória, o louvor, nossa adoração, Pai. Estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua presença, para buscarmos a Tua face, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Senhor, e eu creio que o Senhor vai nos conceder força, está nos concedendo graça, força esta noite, Pai, para que nós possamos vencer até aquele dia, Senhor, aleluia, nos alimentando da Tua palavra, buscando, Senhor, de Ti, aleluia, Tua face, a Tua presença. Glórias a Deus dos altos céus, aleluia, glória a Deus, dos altos céus é que vêm as bênçãos celestiais sobre nossas vidas, Senhor, graças a Deus, aleluia, Pai querido, santo é o Teu nome, continue adorando ao Senhor, continue bendizendo, buscando a face do Senhor, aleluia, vai orando, vai buscando ao Senhor, Espírito Santo de Deus, enche este recinto, cada coração, Espírito Santo, seja movido, seja tocado,
pela tua presença, Senhor. Aleluia. E a manifestação poderosa do Espírito Santo venha nos renovar. Venha nos renovar esta noite. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Vai preparando o teu coração. Vai preparando o teu coração para você receber. Louvemos ao Senhor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Adore o Senhor em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono.
Glórias a Deus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Graças a Deus. Te agradecemos, Senhor, pela abundante graça que foi derramada na cruz do Calvário. Aleluia. Esta graça nos alcançou. Aleluia. Através do Evangelho de Cristo. Somos agraciados, fomos salvos pela graça de Jesus. Aleluia, aleluia. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Cantemos, exaltemos, bendizemos o nome do Senhor nosso Deus. Querido, se o vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Se o vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz, que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida.
minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Aleluia. Jesus Cristo, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar no barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Glória a Deus. Jesus nos liberta do medo, Jesus nos liberta de todo mal, aleluia. Glória a Deus. O mal não tem mais poder na nossa vida, o mal não tem mais poder na sua vida, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, que nos guarda, que nos livra. Graças a Deus que nos dá vitória a cada dia. Nele confiamos, em Ti confiamos, Senhor. Rocha minha, Deus da minha salvação. Aleluia. Cantemos, louvemos, exaltemos o nome glorioso de Jesus. Obrigado, Senhor. Deixou sua glória por mim. Aleluia. Se fez desprezível por mim. Levou todo o fardo que era meu. Que era meu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver. Graças a Deus. Sua graça pra vencer. Aleluia, obrigado. Jesus, toda a glória somente a Ti. Jesus, toda a glória somente a Ti. Somente a Ti, Jesus, toda a glória somente a Ti.
somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Aleluia, Pai querido. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Você tem motivo para agradecer ao Senhor? Então agradeça. Diga graças a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. O Senhor tem cuidado de nós. Em meio a tantas coisas, tantos acontecimentos, Pai querido, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos colocado de pé todos os dias, permitindo que o alimento, o pão de cada dia, chegue nas nossas mesas. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Graças a Deus. Tu és o ar que respiramos. Aleluia. Glória a Deus. Cantemos e exaltemos o nome de Jesus. Santo, santo, santo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Prostrado, Senhor, diante da tua face, Pai. Perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Glória, 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 glória. Deus amado, Deus querido, cada coração aqui esta noite, Pai, seja tocado por ti, Pai. Sacia-me ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo.
frutificamos em conhecer ao Senhor. Precisamos conhecer ao Senhor, aleluia. Tanto de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em Pai querido. Tua graça, Senhor, nos basta, aleluia. A tua graça nos é suficiente, Pai. Louvado seja Deus. Xalabalai, salabasalabalai. Aleluia, aleluia, alabalai. Glória a Deus. Quebra, Senhor, esta noite todas as cadeias do mal. Aleluia. Quebra, Senhor, todo espírito de engano, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Concede graça e saúde, meu Pai, para o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos passar para outra parte, mas antes vamos orar pelos dízimos e ofertas. Aquele que trouxe o seu dízimo, apresente ao Senhor neste momento. Querido Deus e Pai, essas mãos levantadas, Senhor, ofertando, dizimando ao Senhor, Pai querido. O Senhor tem promessa para aqueles que trazem o dízimo na tua casa, Pai amado.
O Senhor tem promessa de vitória, promessa de bênção, Pai querido. Derrama graça em cada lar, em cada família. Aqueles que têm trazido o seu dízimo, abençoa, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, repreende o mal, repreende o devorador. Aleluia. Graças a Deus. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. O irmão diácono vai passar recolhendo. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, Evangelho de João, lá no capítulo de número 10. Amém? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Querido Deus, estamos diante da tua palavra viva, poderosa, santa e verdadeira, Pai. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Que nós possamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor. Nesse versículo 1 a gente vê que há uma porta, de fato, né? Apenas uma porta. Não há outro caminho, né, que não seja Jesus Cristo. Ele é a porta. Amém? Jesus é a porta. E quando nós entramos por esta porta, coisas maravilhosas acontecem. Em primeiro lugar, recebemos a salvação. Vamos na sequência e nós vamos ver esses detalhes. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Só Jesus é o verdadeiro pastor. A esse, o porteiro abre. Quem é o porteiro que abre? Né? O porteiro é a lei. É o Velho Testamento, porque Jesus cumpriu. Foi o único que cumpriu. Então foi deixado entrar, né? Aquele que havia cumprido perfeitamente a lei. Na verdade, foi o único que fez isso. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei na íntegra. Se nós olharmos a lei, né? Quando se fala de lei, fala da lei de Moisés, né? E todos aqueles detalhes, tudo que tinha que ser feito, que podia, o que não podia. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para cumprir a lei. Amém? Então, através dele, por esta porta, nós podemos entrar. Amém? Então, esse porteiro, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas. O Senhor Jesus conhece cada um de nós pelo nome. E olha que são milhares, milhões, e Jesus conhece a cada um.
aqui na congregação, é fácil a gente guardar o nome de cada irmão. Se for numa congregação de 200 pessoas, pode demorar um pouquinho mais, mas acaba guardando o nome. Mas de 500 para cima, 1000, difícil guardar o nome de todas as pessoas, né? A não ser aquelas que estão mais próximas, que a gente tem que falar todo dia, né? Aqueles mais antigos, mas chegando pessoas novas, às vezes a gente pode por um tempo esquecer o nome. Mas o nosso Deus, Ele conhece o nosso nome. E as traz para fora. Ele chama pelo nome e traz para fora. Quando se fala traz para fora, se lembra da igreja. Porque igreja, que vem da palavra eclésia, e esta palavra significa os chamados para fora. Nós fomos chamados para fora, irmão. Para fora do quê? Do sistema. Nós fomos chamados para fora do mundo. Amém? E nós somos chamados por quem? Respondam. Nós somos chamados por quem? Quem chegou aqui na igreja já, diga amém. Nós somos chamados por... Eu escutei um Jesus aqui, outro lá. Mas lá no cantinho. Mas eu fiz de conta que não escutei. Não é falta de educação, é sabedoria. Para ouvir os demais falarem. Nós somos chamados por Jesus, irmão. Ele é que chama cada uma pelo nome e as traz para fora. Aí eu disse, quem nos chama? Jesus. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, né? Jesus vai adiante, irmãos. Vamos acompanhar comigo. Então ele vai diante das ovelhas. Ele é o dono das ovelhas. Não é? Ele cuida das ovelhas. Vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O coração verdadeiro conhece a voz de Jesus. Mas o coração falso seguirá outros. Por isso que tem gente que vai atrás, né, de qualquer vento de doutrina. Ah, ali fala de Deus, né? Eu também vou lá. Mas precisa ver, né? Porque falar de Deus, até da palavra, até o diabo conhece a palavra. Então não é todos que falam da palavra que são firmados com Deus. Então nós temos que ser vigilantes. Mas aquele que é verdadeiro, ele conhece a voz do dono. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Ai, meu Deus. Antes fugirão dele, refere-se a ladrões e assaltantes e falsos profetas.
Por quê? Não conhece, porque não conhece a voz dos estranhos. Olha lá. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Não, porque não conhece a voz dos estranhos. Ovelha verdadeira não são enganadas. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Eles não entendiam. Está dando eco, mano, não sei aonde. Eu falo aqui, estou ouvindo vozes, eu não estou perturbado. Eu estou falando aqui, parece que eu estou ouvindo uma reza aí no meio. Por favor. Tomou, pois, Jesus e disse-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Pode falar amém, pode dar glória a Deus, pode acompanhar lendo, mas, por favor, atrapalha. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos aqueles que vêm, né, dizendo ser, mas não são. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aquele que entra, né, pela porta, que é Jesus, este é salvo. Há quem diga que tal igreja é a porta. Conheço duas denominações que diz que tem que ser ali. Se não for, mas Jesus não denominou nenhuma igreja, porque a porta é Jesus. Não é a quadrangular que salva. O quadrangular não salva ninguém. O quadrangular é uma organização religiosa, né, onde nós nos reunimos para falar de Jesus, do Salvador Jesus, que é a porta. Então, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. É a liberdade em Cristo, né? É a liberdade em Cristo. Nós entramos pela porta, nós somos salvos, né? Mas nós entramos, nós saímos, mas sempre estaremos. O que significa que achará pastagem? Sempre nós estaremos alimentados. Amém? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Esse é Satanás e seus emissários, seus agentes, que promovem o falso caminho de salvação. Então, Satanás é o enganador. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. A fonte desta vida é Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Eu sou o bom pastor. Fala de Jesus sendo o pastor das ovelhas, né? Que morreu
pelas ovelhas. Jesus morreu pelas ovelhas. E as ovelhas, quem são? Nós. Agora vocês pegaram, né? Amém. Aí ele continua dizendo, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? E isso fala do quê? Nos leva à memória onde? A cruz. Porque a cruz é o ponto central do Evangelho, né? Das boas novas. Mas o mercenário, e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O mercenário, ele muitas vezes leva o título de pastor. E essas são as pessoas que envergonham o Evangelho. Às vezes a gente vê algumas coisas por aí acontecendo. Às vezes eu até comento com a Angelina, falo, puxa, tem hora que é pesado. Porque as pessoas que estão do lado de fora, que não conhecem, acham que todos são iguais. Ah, pastor, né? Pastor é tudo igual. Interessado em dinheiro, né? Às vezes praticam outros absurdos, que eu não vou mencionar aqui agora. Mas o mercenário que não é pastor, né? De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. Ele não está interessado em cuidar das ovelhas. Ele está interessado em outras coisas. Deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas, né? A destruição espera aqueles que seguem pastores falsos. Por isso que todo crente precisa conhecer e buscar o conhecimento da palavra de Deus, para não cair na lábia de falsos pastores. Porque o falso pastor, ele não interessa em cuidar, em se preocupar com a ovelha, se está bem, se está doente, se sarou, né? Está tudo bem. Não. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Os falsos apóstolos não têm uma verdadeira preocupação pelas ovelhas, mas apenas por outras coisas, principalmente pelo dinheiro. Ele quer a lã das ovelhas. Ele quer o leite, né? Que as ovelhas têm. Ele quer o lucro que as ovelhas podem dar. Mas não ama as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez, ele fala, né, da sua entrega na cruz pelas ovelhas, né, derramando a sua vida em nosso favor. Amém? Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Às vezes esse detalhe pode chamar atenção, ou às vezes algumas pessoas podem não compreender, né?
como Jesus disse que tinha outro aprisco, né? Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Na verdade, Jesus estava falando aqui com o povo judeu, né? Mas ele estava se referindo das outras ovelhas que não são desse aprisco do povo judeu, né? Mas sim, estava se referindo aos gentios, aos outros povos que ainda iam conhecer a Jesus Cristo, conhecer o Evangelho, né? Através da pregação dos apóstolos, né? Principalmente o apóstolo Paulo, né? O conhecido como o apóstolo dos gentios. Amém? Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz. E nós ouvimos a voz do Evangelho, amém? Do Senhor Jesus Cristo. E haverá um rebanho e um pastor. O povo judeu que aceitou a Cristo é um rebanho com a igreja, né? Com o povo gentios de outras nações. Amém? Está claro, irmão? Amém? Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la, para tornar a tomá-la. Então Jesus diz que ele dá a vida para depois tomá-la, né? Tornar a tomá-la. Quando Jesus morreu, né? Foi sábado que eu preguei sobre isso. Ele, no terceiro dia, ele tomou de volta a sua vida. Amém? Ele ressuscitou. Ele fala aqui da ressurreição. Olha só, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Jesus Cristo, ele não foi executado, Jesus não foi assassinado, foi um sacrifício. Então, a ideia é que ele permitiu, né, ser morto naquela cruz. Tem o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém? Amém. Essa é a palavra de hoje. Que você leve para o seu coração e seja abençoado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo